Então, bom dia a todos. Eu sou a professora Aline Siqueira, sou professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria. Eu, a Daniela e a Catiane, que vão se apresentar também, nós estamos aqui para propor essa roda de conversa sobre o nosso projeto de extensão. E estamos, então, abertos para debate, para compartilhar nossas experiências, nossas práticas, e vocês também fiquem bem à vontade para trazer algumas questões, fazer comentários, em que a gente possa, então, fazer essa interlocução. Toda essa novidade, né, das telas, foi imposta para todos nós, ela é uma novidade, é uma demanda muito nova para todos, né, então nós temos esses impasses para vivenciar, né, que é fazer uma apresentação com uma proposta de interlocução, ainda que seja por meio da tecnologia, mas estamos, então, aprendendo e dispostos a juntar esforços para que isso aconteça. Gurias, querem se apresentar, então? Pode ser. Bom dia a todos. Então, o meu nome é Catiane, eu sou psicóloga, mestranda em Ciências da Saúde na UFSM e faço parte também do projeto de extensão, qual a gente vai apresentar a experiência, né, durante esse tempo com o projeto. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Daniele, sou psicóloga, mestre em psicologia, a Aline foi minha orientadora, e agora a gente segue essa parceria com esse projeto de extensão que a gente vai estar falando hoje um pouquinho aqui com vocês. Então, eu começo, né? Vocês todos estão vendo a minha tela? Confirmem, por favor, se estão enxergando a tela. Sim, estamos vendo. Eu, pelo menos, estou vendo com clareza. Estão me vendo? Sim. Estamos te vendo também. Eu acabo só vendo a tela da apresentação. Mas então vamos ver. Ver e ver a tela. Confere tudinho. Obrigada. Então, pessoal, o nome do nosso trabalho, então, é Debatendo o Papel do Apoio às Famílias Adotantes para a Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente Adotivos, né? Então, é um projeto do Departamento de Psicologia que foi, então, construído, idealizado e agora está sendo implementado por mim e pelos meus estudantes e orientantes, né? Então, acho importante contextualizar um pouco, por conta de que é sempre bom a gente fazer, né, uma história, né, contar um pouco dos precursores dessa experiência, né? Então, eu penso que fico muito reflexiva às vezes e penso que esse projeto, ele começou a ser idealizado lá em 2001. Por que eu digo isso? Porque como estudante de psicologia da UFSM, eu tive experiência de trabalhar em estágio, né, e projeto de extensão dentro de acolhimentos institucionais em 2001, né, num período em que o funcionamento ele era muito diferente do que é hoje, né, e todos esses processos que aconteciam naquele momento, e todas as demandas, os impasses que eu, como estudante de psicologia, me deparava, foram fundamentais para a construção, inclusive, da minha carreira, porque eu me dediquei ao estudo e a construção de intervenções dentro dos acolhimentos institucionais, e desde que eu estou, né, depois que eu fiz a minha pós-graduação e de volta, eu sempre estou por perto, né, dos acolhimentos e propondo atividades e colaborações do ponto de vista agora da universidade, como professora de psicologia nos acolhimentos, né. Então, considerando isso, eu penso que esse projeto tem como um dos seus alicerces a importância dessa experiência para a formação dos psicólogos, para oportunizar situações e práticas em que se possa fazer a interlocução da prática, a interlocução das demandas atuais, as demandas evidentes, com as teorias psicológicas e os processos psicológicos processos sociais, psicossociais, de maneira mais geral, né? Então, eu penso que é uma oportunidade bem importante, bem interessante, né, para a formação, para a complementação
da formação do psicólogo, porque é numa experiência desta natureza que se consegue fazer, então, essas interfaces, essas interlocuções com o fazer psicológico e as demandas clínicas, as demandas institucionais, as demandas de rede de saúde, rede socioassistencial, que são, então, um terreno muito rico para a aprendizagem, né? O processo de institucionalização sempre foi muito, me intrigava muito, né? Então, para mim, era muito intrigante saber que, ou me deparar com situações de famílias que não conseguiam proteger seus filhos, né? Eu lembro dessa experiência, ainda como estudante de psicologia, dos acolhidos naquele momento contarem coisas que para mim eram muito intrigantes, não é intrigantes, mas assim, muito revoltantes, inclusive, né? Lembro de situações em que eles contavam, né, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, ou quando eles me viam, porque eu, estudante de psicologia, muitas vezes ganhava carona dos meus pais, e eles diziam, quem é essa pessoa? Ele te traz aqui? Então, assim, eram situações em que se contrastavam com as experiências que aquelas crianças e aqueles adolescentes tinham, né? Então, a institucionalização, o afastamento familiar, o contato impessoal, o contato pouco particular, uma ausência de referências, né, eram todas situações que me mobilizavam, assim, porque justamente eu estava aprendendo, enquanto futura profissional da psicologia, que eram alicerces importantes para o desenvolvimento. E daí entrou a questão do desenvolvimento, então, tendo diferentes experiências, o que isso, então, trazia como consequência para eles, né? Então, fazia essas interlocuções internas e externas. A garantia dos direitos da criança e dos adolescentes, que se por um lado nós temos leis muito bem estruturadas, amparadas, ainda que necessitem de ajustes, ainda que necessitem de revisões, a prática ela se coloca, ela se desenha de maneira diferente, né? Então o trabalho do projeto e as atuações que a universidade pode fazer por meio das suas ferramentas vem nesse sentido, de tentar aproximar as leis, os papéis, né, aquilo que se entende como relevante, como fundamental para o desenvolvimento e para o direito, para a garantia dos direitos, da prática, né? E dentro dessa perspectiva, veio então também como um precursor desse projeto. Todos os aspectos considerados em relação à parentalidade adotiva também foram estudos e foram tópicos que eu me interessei antes da proposta desse projeto, de como se constrói essa parentalidade, de como se enxerga essa criança, como que os pais, qual é a idealização que esses pais adotivos têm do filho, e que muitos passam pela experiência da institucionalização, né? Então, nesse sentido, ampará-los, né, se nutrir desses estudos e desse material é importante para o projeto também, e situações de insucesso dos processos de adoção, né? Então, o que aconteceu nesses processos para que não desse certo a vinculação, né? Então, aspectos que pudessem estar nos ajudando nesse processo, né? Então, é um projeto bastante querido, né, por mim, é um projeto que eu tendo a ampliar, eu tendo a me dedicar nos próximos anos para poder, né, manter essa oportunidade, e a gente já, ainda que no meio dessa reestruturação por conta da pandemia, a gente já entende que tem havido resultados interessantes e uma visível, né, uma visão daqueles que contam o projeto. Então, a gente já passa a palavra para as meninas, que daí a gente vai continuando essa conversa. Então, indo de encontro, né, o que a Aline falou, pensar no projeto é também pensar um pouquinho, né, na história das crianças, né, no Brasil. Então, quando a gente pensa em adoção, a gente relembra a história
das crianças desde o povoamento do Brasil, né? Que nem sempre foi uma história que essas crianças eram sujeitos de direitos, né? Então, lá nas embarcações portuguesas, essas crianças já tinham uma vida difícil, já embarcavam nessas embarcações em situações nada dignas, né? E após, né, esse momento do povoamento do Brasil, é que surge, então, a primeira modalidade de acolhimento, né, que visava, então, que mulheres ou famílias que não desejavam ter filhos, né, não desejavam ficar com seus filhos, ou que não tinham condições de criá-los, que pudessem entregar em um ambiente mais seguro, né, para que essas crianças talvez tivessem um futuro mais promissor. Mesmo a gente sabendo que esse modelo de assistência era um modelo sem direitos nenhum e sem dignidade nenhuma para essas crianças. Então, surgiu a Roda de Expostos, né, no século XVIII, era uma assistência caritativa, né, e como eu falei antes, tinha esse intuito de garantir o direito às mulheres. Ela durou, então, até a independência do Brasil, e depois da Roda de Expostos, surgiu, então, os recolhimentos ou colégios de órfãos, né. Essas instituições eram chefiadas por religiosos, né, e também funcionava no modelo de confinamento, né. O contato com o mundo externo dessas crianças e adolescentes era muito difícil. Então, para as meninas era pior ainda, porque esses religiosos visavam proteger a sexualidade dessas meninas, né? Então, lá elas aprendiam os afazeres domésticos, sem contato com o mundo externo, né? E os meninos aprendiam mais o serviço do campo. Em 1941, então, surge o primeiro órgão, né, ligado ao Ministério da Justiça, né, que visava dar um pouco mais de condições para essas crianças e adolescentes. Mas não foi o que aconteceu, né? Mesmo surgindo esse órgão, ele funcionava como um modelo penitenciário, um sistema penitenciário, e tinha uma diferença de tratamento para jovens que cometiam atos infracionais e para os menores abandonados. Então, mesmo com a criação do SAM, que foi o Serviço de Assistência a Menores, as crianças ainda não eram sujeitos de direitos, né? Seguiam sob tutela do Estado. Depois do SAM, então, em 1964, surge a FUNABEM, né, que propunha a ser uma instituição de assistência à infância, né? Então, mas ela tinha a mesma linha de institucionalização e de internação. O que mudou um pouco era que tanto os abandonados e carentes como os infratores ficavam no mesmo espaço, né? Mas somente em 1990, com a promulgação do ECA, é que impuseram-se medidas que visavam o desenvolvimento pleno dessas crianças e adolescentes. Então, os antigos internatos, orfanatos, passam a ser chamados de abrigos, né? E o ECA, ele vem muito com o intuito de acabar, né, de extinguir as práticas de institucionalização, né? E as crianças, então, passam a ser sujeitos de direitos, né? E um deles é o direito à convivência familiar e comunitária, que antes, até então, essas crianças não tinham esse direito, né? Eram institucionalizadas e ficavam afastadas da comunidade e do convívio familiar. Depois do ECA, então,
em 2009 surge a nova lei da adoção, que vem querendo enfatizar, né, e dar uma importância ainda maior para o direito da criança ao convívio familiar e comunitário. Ela traz diversas mudanças significativas, né, em artigos do ECA. Entre eles é a terminologia, né? Não se usa mais abrigo e passa a se usar acolhimento, né? Como eu falei antes, o direito à convivência familiar e comunitária com a nova lei da adoção, né, passa a ser debatido mais fortemente, né? E a passagem também, uma das mudanças importantes que a nova lei da adoção traz, é uma passagem temporária pelos acolhimentos, de no máximo 2 anos, né? E os juízes precisam rever a cada 6 meses a situação dessa criança ou adolescente acolhido. Isso, então nós percebemos que, ainda que o ECA, em 1990, né, 30 anos, já tenha dito que as crianças afastadas das suas famílias deveriam estar em lugares semelhantes à família, numa estrutura pequena, sem separação de irmãos, e que é uma medida temporária e excepcional, que outras medidas deveriam ser tomadas antes, e que isso é temporário, não havia ainda uma determinação temporal para isso, né? Então, sim, crianças chegavam à adolescência dentro dos acolhimentos, dos abrigos, né? Então, eles ficavam muito tempo, ao ponto de perder a vinculação com suas famílias de origem, ao ponto de estar institucionalizados em seus comportamentos e práticas, e dificilmente conseguiriam chegar a uma adoção, né? Então, a nova lei da adoção, ela vem nesse sentido de estipular esse período dos 2 anos, para que se possa minimamente ter um limite, né, de tempo para as famílias se reorganizarem e tomarem as providências para minimizar ou extinguir os fatores de risco, né, as violências vividas, para que essa criança pudesse voltar para a família. Então, nesse sentido, ele teve um grande avanço, né, ainda que a temporalidade já estava presente há 30 anos atrás. Isso é importante, né? Essa nova lei, como a Aline falou, a gente teve avanços significativos, né? Depois da nova lei da adoção. Então, a família, né, passa a ser considerada a principal fonte de proteção e cuidado para essas crianças. E aí vai de encontro a isso que a Aline falou, desse tempo mínimo dentro das instituições, né, e que essa criança possa, o mais breve possível, voltar para esse convívio familiar, né. Muitas famílias, então, não conseguem proporcionar para as crianças a garantia dos direitos, né? Então, nessas situações, o afastamento da família acontece e a adoção se torna uma via possível para garantir esses direitos e para que a criança possa ter a convivência familiar e comunitária, né? Então, depois de ser avaliada a condição da família biológica, né, é que, então, essa criança fica elegível para adoção, né? E é uma via possível de continuar tendo vínculos familiares. Isso, então o que é importante aqui, né? Nós termos em mente quem é a criança que vai para um acolhimento institucional. Provavelmente é uma criança que vivenciou situações que não eram
possíveis, né, não eram aceitáveis para o seu desenvolvimento. Então, vivência de violência, negligência, né, então, práticas educativas coercitivas, violência sexual, falta de alimentação, ainda que as condições socioeconômicas não se configura, não se aceita muito como motivo de acolhimento, as condições, elas não vêm sozinhas, né? Então, muitas crianças que são acolhidas por negligência, porque ficou sozinha em casa e se configurou várias outras situações de risco, um tempo depois se descobre que, bom, teve abuso sexual, que, bom, teve uma experiência de risco, né, um evento estressor, e isso são condições que se misturam, né, que fazem com que a criança vá se desenvolvendo nessas condições. Então, são crianças que apresentam problemas de comportamento, hiperatividade, uma agressividade, dificuldades de se comunicar, dificuldades de expressar emoção. Então, algumas questões que se desenham, né, que se delineam por conta dessas experiências e dessas situações difíceis e vivenciadas previamente. Então, isso é importante considerar que, bom, entrando no acolhimento, que condições diferentes ou melhores se tem no acolhimento? Muitas, a violência física, a violência sexual não acontece, mas o olhar particular, um projeto simbólico do ponto de vista da constituição do seu sujeito, isso ainda são desafios impostos e presentes no contexto institucional, né? Num contexto em que se tem 10, 15 crianças que se misturam idades e diferentes demandas, porque o Estatuto da Criança diz que precisa ser semelhante a uma família, então se reúnem crianças e adolescentes dentro de uma mesma residência para ficar parecido com uma família, mas cujas demandas específicas e particulares, por vezes, não são olhadas. Então, assim, ainda que se tenha evidente cessamento de situações de risco graves, né? Ainda temos que reconhecer que abuso sexual, violência física, ao ponto, né, como muitas crianças vivenciam, isso não tem mais, isso se cessa, mas outros processos importantes para a infância ainda não estão sendo completamente, ou ainda é um desafio garantidos, né, ainda que se possa ter, gente, eu acho que é importante dizer isso, é um contexto que pode apresentar, mas muitas vezes, por conta dessas outras situações que se complexificam, essas crianças e adolescentes não possuem esse a mais que uma família específica, dedicada, particular, poderia oferecer. Acho que essa ideia que é importante a gente sinalizar e marcar bem, porque é essa criança que vai ser depois, né, possivelmente adotada, e que a gente vai ter que fazer, então, esses ajustes de acordo com essas condições e as expectativas e idealização das famílias adotivas. Posso passar, Kati? Uhum. Então, atualmente há no Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção um total de 34.157 crianças e adolescentes acolhidos, em um total de 3.259 instituições. Essa pesquisa foi realizada bem recente, agora em 2020, o resultado saiu início de outubro de 2020, né? Então, há cerca atualmente de 21 pretendentes aptos à adoção para cada criança, né? Então, gira em torno de 10 crianças, né, para por cada instituição, né, em média. Não que todas as instituições tenham somente 10 crianças, algumas menos, né, e outras mais, mas gira em torno disso, né? E dessas crianças, 2.881 crianças estão já elegíveis para adoção. E a maior parte dessas crianças não corresponde ao perfil indicado pelos adotantes. Por isso que tem tantos pretendentes para cada criança que está elegível para adoção.
né? Então, a gente tem uma busca por crianças menores de 3 anos, né? Uma busca maior por crianças menores de 3 anos e brancas, né? O que foge um pouquinho da realidade das nossas crianças acolhidas, né? Que a maior parte são crianças já maiores de 3 anos e pardas ou negras. Então, por isso que muitas vezes a gente se pergunta, tantas crianças, né, estão para adoção e uma família fica tanto tempo na fila, né? Por vezes o que acontece é isso, o perfil desejado ou indicado daquela família não corresponde às crianças que estão acolhidas no momento. E eu acho que vale a pena fazer também uma outra reflexão, que é, se uma criança, por exemplo, é acolhida com 2 anos de idade, e ela vai ficar 2 anos, por conta de que a lei, né, vai dizer, olha, vamos fazer um período máximo de 2 anos para que ela, então, possa voltar para casa. Então, provavelmente, se for, né, contar de acordo, fazer uma matemática aí, ela vai até ela completar os 4 anos, a família vai estar sendo investida para receber essa criança de volta. Uma vez que não deu certo, aos 4 anos ela vai estar elegível para adoção. E daí já foge um pouco do perfil de criança pequena, por conta de que muitos querem vivenciar essa primeira infância, esse primeiro cuidado, né, dos primeiros anos de vida, e daí já se figura uma adoção tardia, o que pode deixar um pouco mais complexa essa adaptação, né? Então, isto não é regra, né? Uma vez que se tenha situações que não é incomum de uma família ter inúmeros filhos e várias tentativas feitas com os filhos mais velhos, os mais novos podem ser destituídos da família, porque já se verificou uma dificuldade global e continuada, né? Então, em alguns casos, isso pode acontecer antes dos 2 anos, mas, em geral, a lei, ela tem essa perspectiva de dar essa oportunidade para a família biológica fazer, né, a sua reconstituição, assim, né, a sua reorganização para poder receber os filhos de volta, né? Então, tem essa perspectiva, assim. Então, há inúmeros fatores, né, a serem levados em consideração no processo de adoção, né? E esses fatores impactam diretamente no êxito, né, da transição para a parentalidade adotiva. Então, esses pais que decidem, né, e que optam pela parentalidade adotiva também têm uma história pregressa, né? O que levou eles a tomarem essa decisão, né? A gente sabe que a parentalidade ela é atravessada pelos conteúdos inconscientes, pelas fantasias, os desejos parentais, né? E isso tudo vai influenciar na maneira como esses pais vão exercer a parentalidade. Assim como há uma história pregressa dessa criança, como a Aline falou anteriormente, né? Essa criança ela já foi privada, né? Já foi abandonada anteriormente, né? Viveu por um período no abrigo, teve experiências lá dentro também, e tudo isso fazem parte da constituição dessa criança. E isso deve ser levado em consideração na transição para a parentalidade adotiva. Então, as expectativas e os desejos dos pais, né? Então, durante o projeto mesmo, depois a gente vai poder falar um pouquinho, isso aparece muito nos atendimentos, né? Que expectativas esses pais têm em relação a esse filho, né? O que vai ser adotado junto com essa criança? E isso são questões que impactam e influenciam na parentalidade e que precisam de uma elaboração desses adotantes, né? A elaboração da infertilidade, quando é o caso, né? Não é todas as famílias que adotam por serem inférteis, mas tem um grande número de casais ou adoções homoparentais que é em função de uma infertilidade. Então, a elaboração da infertilidade, a elaboração do luto
de não poder gerar um filho biológico, também é algo que precisa ser elaborado pelos pais antes ou durante o processo de adoção. Queria falar, Dani. Não, é que isso tudo, né, que tu tá falando, acho que reforça cada vez mais a importância desses grupos de apoio à adoção, né? De que, bom, talvez para desconstruir algumas expectativas, algumas fantasias, mas também incluir outras percepções, né? Uma preparação mais emocional, considerando todos os desafios de uma paternidade, de uma maternidade, né? Uhum. Então, a preparação, como a Dani falou, a preparação emocional dos pais, né, para receber essa criança. E a Dani sinalizou sobre os grupos de apoio à adoção, e a gente tem estudado também sobre a importância desse acompanhamento, não só no pré-adoção, não só antes da adoção, né, mas que esse acompanhamento seja também no pós-adotivo, né, que esses pais, após a adoção, também possam estar elaborando essas questões. Porque muitas vezes os pais só se deparam com essas questões depois de estarem vivenciando a parentalidade, né? Depois de estarem no papel de mãe e pai. É que daí essas questões, essas fantasias, esses conteúdos inconscientes começam a se atravessar. Então, a importância desse acompanhamento tanto antes, né, no pré-adoção, e aí a gente tem a questão dos grupos de apoio, mas também a questão no pós-adoção, depois que essa família já esteja com a criança. E acho que nesse sentido, o nosso projeto de extensão visa um pouco isso, né? De escutar e de acolher essa pós-adoção, né? Da gente disponibilizar uma escuta, um cuidado para ajudar a ressignificar todo esse processo, né? Na prática. Então, aqui a gente traz um pouquinho sobre os fatores de risco, né, em caso de adoções mal sucedidas. Então, há um risco maior, né, quando temos adoções tardias e esses pais não conseguem trabalhar, né, essa questão do filho, né, principalmente com adolescentes, eles já se posicionam mais, já têm escolhas, né, já contrastam com aquilo que os pais esperam, né, e muitas vezes isso se distancia daquela expectativa que os pais tinham lá no início da adoção, né. Então, a falta de serviços qualificados, como a gente falou agora, antes e depois, né, da adoção, né. A atenção psicossocial a pais, as crianças e os adolescentes. Então, muitas vezes as crianças, como já foi falado, vêm, né, com alguns comportamentos, né, advindos de toda a situação adversas que viveram lá no início da infância, ou enfim, em algum momento da vida, né, abandono, negligência, e isso constituiu o que essa criança e adolescente é hoje, e com ela traz alguns comportamentos, né, em relação a isso. Então, a atenção psicossocial nesse momento, tanto para os pais quanto para a criança, favorece a transição. E quando não se tem, é um fator de risco. As expectativas irrealistas em relação ao filho, e aí tem tantas expectativas em relação ao filho, quanto aquilo que tu imagina da tua maternidade ou paternidade, né? Então, todas essas questões, né, assim como o impasse no educar uma criança, né, todas essas questões, quando se tem uma rede de apoio, né, se torna mais efetiva a transição para a parentalidade adotiva. Mas quando esses pais não conseguem buscar esses apoios profissionais qualificados, é um fator de risco e pode
né, desencadear até uma devolução, né, dessas crianças aos acolhimentos, por conta de não conseguir elaborar todas essas questões. Bom, então, eu vou falar. Vocês estão me escutando? Sim, Dani. Eu vou falar um pouquinho do nosso projeto, né? Então, ele é intitulado Atendimento Clínico a Crianças e Adolescentes em Acolhimento Institucional e Famílias Adotivas, né? Então, pensando no acolhimento institucional e de tudo isso que já foi falado, né? Então, ele é uma medida protetiva e provisória, né? No intuito de proteger essa criança e adolescente de algumas situações que tenham colocado ela em risco, né? De violação de direitos, de violência, de maus tratos e negligências, né? E alguns vínculos rompidos também com essa família, com esses pais, né? E isso tudo pode resultar, então, num sofrimento, né, psíquico, né, dessa criança e desse adolescente. Então, pensando nisso, né, de gente ter um cuidado de minimizar e ressignificar essas vivências, essas experiências que por vezes podem ser traumáticas, né, e de minimizar esse sofrimento, né, a gente pensa então todo num cuidado de uma escuta para tentar fazer com que esses crianças e adolescentes eles possam ser os protagonistas das suas histórias, né, de uma maneira que se possa vivenciar afeto, cuidado de uma outra forma. Então, os objetivos do nosso trabalho, então, é oferecer atendimento psicológico a crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, bem como as mães e os pais adotantes, indo bem ao encontro disso que a Kátia falou, né, dessa escuta pós-adoção, de todas as fantasias e todas as dificuldades que a gente vai falar um pouquinho depois. Além disso, também contribui para a formação e o aperfeiçoamento dos graduandos de psicologia para atuação em rede, alinhado às necessidades da situação do acolhimento. Pode passar, por favor. Em decorrência da pandemia, então, nesse momento a gente está fazendo, então, os atendimentos com as famílias, né, que tem crianças e adolescentes que foram adotados. Né? Eu acho que é importante também destacar que o teleatendimento psicológico, ele está regulamentado pelo nosso Conselho, né, de Psicologia, ainda que estava sendo utilizado como uma situação, como uma ferramenta alternativa para situações específicas ou profissionais que por decorrência de viagens, de mudança de cidade, pudessem, então, manter seu vínculo, né, o tratamento de alguns pacientes. Com a pandemia, o atendimento psicológico realizado por meio da tecnologia acabou sendo quase que a única alternativa em alguns lugares, né? Então existe aí uma lacuna teórica e de produção científica para se compreender quais são os processos clínicos que ocorrem aí, o que não ocorrem, né? Sabe-se que, né, com a criança existe aí uma grande dificuldade, porque a técnica clínica com criança, ela tem a interação e a interlocução presencial como algo, não é, digamos, fundamental. Então, a técnica do brincar, ainda que se possa... Então, fizemos aí uma reestruturação para que se pudesse, então, colocar o projeto em prática. Antes da pandemia, ele já estava em funcionamento, né? Ele estava, já havia 2 pacientes sendo atendidos, mas daí com a pandemia os estudantes acabaram não tendo pacientes para o teleatendimento, e quem passou a fazer os atendimentos foram as psicólogas já formadas do nosso grupo, e fizemos então uma reorganização
isso, né? Então, destacar que este foi um grande passo, assim, né? Porque tivemos que construir uma prática, né, dentro daquilo que se entende como algo possível, de qualidade, e estudar para poder acompanhar os impasses e as necessidades que se impuseram aí por conta do teleatendimento, que não era algo regular e frequente dentro da universidade, muitas vezes nem da prática em si do psicólogo. Então, durante, como a Aline disse, esse projeto ele já ocorre desde o início do ano, né? Foram mais de 40 atendimentos individuais, né? Os integrantes, então, do projeto são 8 alunos de graduação, 4 alunos de pós-graduação, uma aluna externa, a UFSM, né, e é supervisionado e conta, então, com o apoio teórico e prático da professora Aline. Como é que funciona, então? Nós temos encontros semanais, supervisões semanais, em que todos esses participantes se encontram, a gente discute os casos, mas linkando, então, com a teoria. Então, tem uma leitura e debate teórico a partir dos casos, daquilo que vai emergindo através dos atendimentos. Então, esses atendimentos, eles são realizados por profissionais, né, e com o intuito de também poder aproximar o pessoal da graduação, né, a gente compartilha e discute esses casos também, né, considerando que toda a questão legal do teleatendimento, né. Bom, então, através desse espaço, a gente consegue oferecer um lugar de escuta clínica especializada, né? E a gente vê tanto na literatura quanto nas nossas escutas, né, a questão da onipresença da família biológica, né, de como esses pais vão poder acolher e como que eles conseguem lidar com essa história pregressa dessas crianças e adolescentes. Aline, tu ia falar alguma coisa? Não. Tá. Tem toda a questão da idealização da maternidade, né, por si só, né, às vezes essa maternidade foi vivenciada única e exclusivamente através da adoção, né, outras vezes não, né, e não necessariamente, né, quem se opta pelo uma adoção quer dizer que é porque não pode ter um filho biológico, às vezes é uma questão de escolha, e eu acho isso muito importante, né, porque a gente vê, nossa, que legal, né, que atitude nobre tu adotar, como se fosse algo de outro mundo, né, e é uma questão de, bom, esse filho, ele vai ser gerado não necessariamente só pelo ventre, né, talvez muito mais pelo afeto, né, por esse amor e esse desejo dessa maternidade. Então, é algo que a gente escuta bastante um pouco nesse sentido, como se a adoção ela fosse algo quase equivalente a uma caridade. E não é, né? Porque a gente não diz para uma mãe que tem um filho biológico que ela está sendo fazendo uma caridade por estar gerando um filho, né? Talvez algo que a gente precise desmistificar um pouco nesse sentido, né? A questão do contato com os irmãos, algumas crianças e adolescentes são separados dos seus irmãos biológicos na adoção, né?
ou já foram adotados, né, ou uma família que adotou não pode, não tem condições de adotar todos, né, e da importância de não fazer, de não impor com que essa criança e esse adolescente, ele esqueça essa vivência e esses vínculos que ele teve com os irmãos, propriamente dito, né? Falei ali um pouquinho da desconstrução do imaginário da adoção, e outra coisa que eu fiquei pensando também, da família, né, não nuclear, que vai adotar, né, mas o restante, né, avós, tios, enfim, bisavós, primos, né, o quanto algumas pessoas conseguem acolher bem isso, acolher bem essa criança, essa ideia, e outros nem tanto, né, e o quanto é importante a gente trabalhar também nesse sentido. Então, pensando nisso, né, de construir, então, um processo de instrumentalização, de cuidar e de educar uma criança que teve uma vivência diversa, e pensando nisso também, é que eu fiquei lembrando agora de alguns flashes, né, de todos os impasses que tem, principalmente no início, né, das birras, do impor os limites, desse olhar que antes a Aline falou, que às vezes né, considerando que às vezes no acolhimento são várias crianças para poucas pessoas poderem olhar individualmente a elas, e agora eles estão num espaço que eles são olhados, né? Também a questão, né, de comprometimento da saúde física, né, psicológica, a questão de estímulos. Bom, a gente não sabe como é que era a saúde dessa criança antes, né, se teve doença, não teve, nem todos têm esse conhecimento, né, alguma questão de algum problema genético, enfim, né, questão de comportamento de sexualizado, também remetendo um pouco essas vivências anteriores, né, e pensando também no adolescente, né, que a gente pensa já o ápice da sexualidade, né, e que às vezes isso é manifestado antes desse período, né, algumas dificuldades de relacionamento com os irmãos que já existem nessa família, né, também de como a família, né, esses pais vão poder lidar com esse afastamento, porque eles acabam tendo uma relação na instituição, né, e daí simplesmente eles não fazem mais parte daquele contexto, e esses vínculos que foram, por mais que sejam fragilizados, às vezes, né, existia, né. Um dos grandes focos do atendimento, da escuta que nós propomos, é justamente oferecer esse espaço para que se coloque essas situações que angustiam esses pais adotantes, e percebemos que alguns que chegam já com algum tempo de adoção são diferentes daqueles que acabaram de fazer um ano de adoção, e a gente, né, oferece esse aspecto. Só um minutinho. Gente, eu tô trabalhando. Tá. Me desculpem, gente. Então, esse processo de construir esse espaço com as crianças, não, é que os meus filhos entraram aqui. Construir espaço com os pais adotivos para que eles possam, então, ir decifrando a melhor forma de conduzir, né, e construindo com seu filho, fazer circular a comunicação, né, fazer circular a fala, para que essas crianças possam se expressar, e eles expressarem também as dificuldades, né, então, se a parentalidade já é difícil, né, a parentalidade adotiva pode ter um incremento por conta disso, né, de que teve uma experiência anterior, que é desconhecida, porque se tem que lidar com esse social que vai ainda associar a adoção com caridade, mas, embora, enfim,
muitos dos atendimentos não giraram em torno disso, mas que essas questões elas são relevantes para que eles possam ou e citar também, né? Quando a gente fala, a gente se escuta e consegue transformar aquela angústia em um processo aí mais ameno de parentalidade, assim. E, enfim, de ressignificar também um pouco esse processo interno para eles, né, dos desafios da própria maternidade por si só, né, e de como é que eles vão conseguir, dentro das ferramentas, os recursos psíquicos e emocionais que eles têm, para lidar com todas essas variáveis que envolvem a adoção, né? Então, gente, a pandemia nos impôs essa reorganização e em termos do trabalho realizado, a gente pôde identificar uma moeda com duas faces, né? Fatores de risco e fatores de proteção, no que diz respeito ao processo aí de adoção e de adaptação das famílias e de vinculação com as crianças, né? Fatores de risco a gente vê, né? Sobrecarga materna, porque vemos que tem uma expectativa social de que a mãe tem que, né, numa situação de crise, como todos estamos passando, dar conta de questões domésticas e também das crianças, né? Então, em geral, a gente observa que os maridos, os pais continuam trabalhando nos seus empregos, né, presenciais, e a mãe dando conta desse home office mais as demandas das crianças sem escola, né? Então, outro fator de risco, o afastamento da escola, redução da apoio por conta desse medo da contaminação, o afastamento de acesso a falta de acesso de serviços especializados. Então, uma vez que muitas das situações não são de emergência, então as crianças deixaram de fazer os atendimentos que tinham, né? E fator de proteção, que ainda também foi possível visualizar, é a maior convivência com as famílias. Então, em algumas situações, nós podemos perceber que antes... Mari, por favor, tira os dois aqui. Sim. Filhas, por favor. Mãe, carrega meu tablet e meu filho se tem uma maior convivência familiar, né? Então, se antes eles tinham uma rotina de escola, os trabalhos dos pais, e isso também diminui o tempo de interação, agora nós temos, então, essa interação mais intensa, o que foi um fator de proteção para alguns casos, porque eles puderam ter trocas riquíssimas, acompanhar muito. O fortalecimento dos vínculos também, né, dependendo de quanto tempo tá, né, essa criança, esse adolescente, ele tá na família, mas para além disso, né, da questão de vínculo familiar mesmo, né, desse cuidado, desse olhar, de ter alguém para brincar, para escutar, para jogar com eles. E eles conseguem visualizar de maneira mais evidente a adaptação da criança, né? O processo de mudança também da criança dentro desse contexto. Então, eu observava dentro dos atendimentos, eles diziam assim, não, quando chegou na nossa casa, eles faziam isso, hoje não fazem mais, né? Então, assim, a fralda, a fala, o desenvolvimento é algo que é evidente, e com certeza uma experiência rica, uma experiência mais intensa e positiva, favoreceu a recuperação, inclusive, não é atrasos, mas assim, ou até mesmo atrasos no desenvolvimento que se poderia visualizar em alguma das crianças. Então, eu vou terminar aqui para enxergar vocês. Então, a gente tem agora meia hora para debate, mas eu gostaria, primeiramente, de me desculpar, né, por conta das interrupções, e dizer que agora vou ser avaliadora numa outra sessão da JAI, às 10 horas, então eu acho que eu vou me despedir, as meninas ficam junto agora mais um tempo, e estaremos, né, dispostas e disponíveis para interlocução, para, né, acompanhar e escutar vocês. Tá? Muito obrigada pela atenção. Gente, aí vocês que estão nos escutando, se tem alguma dúvida,
alguma pergunta, curiosidade, enfim, algo que vocês ficaram em dúvida, algo que não foi tão claro, vocês, por gentileza, se não quiserem ligar a câmera, podem usar o chat, né, ou só falar, ligar o microfone. Dani, eu vou aproveitar para me despedir também. Eu tenho uma apresentação na JAI, então a Dani fica representando o nosso grupo. Obrigada a presença de todos e desculpa precisar sair antes, é que o horário da apresentação e da roda de conversa coincidiu. Tranquilo, boa apresentação para vocês. Obrigada, Dani. Bom dia, meu nome é Carmen Amanda, eu sou do curso de Educação Especial aqui da UFSM e também curso Psicologia em uma outra instituição. E esse assunto me interessa bastante porque é um assunto que eu desejo interligar tanto na educação especial quanto na psicologia, porque eu vejo que muitos alunos que eu recebi nos estágios, que eram alunos adotados, eles, de certa forma, não a maioria, obviamente, apresentavam algum tipo de dificuldade de aprendizagem de percurso, né? Então, isso eu notava bastante, e agora na psicologia eu pretendo me aprofundar mais neste assunto. Mas a minha pergunta não seria tão referente a isso, e também eu não sei se vocês conseguiriam me responder, é sobre, sim, o processo de adoção como um todo. Quem quer adotar, por exemplo, solo, por exemplo, mãe solo, né? Eu quero adotar uma criança sendo mãe solo. Tem uma idade mínima para entrar na fila? Como são esses processos? Como que ocorre? Porque eu ainda não tenho muita essa informação a respeito disso, né? Eu não consigo até encontrar em sites, até se vocês puderem direcionar sites, assim, confiáveis que falem sobre isso, ficaria agradecida. Então, minha pergunta, se vocês conseguirem responder a respeito disso, de como é que faz para uma mãe solo conseguir entrar no processo de adoção. Carmen, obrigada pela tua contribuição. Eu acho importante, acho fundamental esse diálogo que tu faz da educação especial e da psicologia, né? Acho que tem tudo para ser um sucesso. E sim, é possível adotar só uma pessoa, né? Mas tem que ter uma diferença mínima de 16 ou de 18 anos. Agora eu não me recordo exatamente, né? Da idade da criança, né? 16, 18 anos para a idade da mãe, no caso, pai, enfim, né? Mas é possível. Sim, então já foi respondido. É possível, então, fazer uma adoção solo e uma idade normal mínima, né? Então, tá dentro dos conformes como eu planejo futuramente, assim. Então, no que Pode falar. Não, capaz, pode falar. Não, mas eu só ia dizer que todos os outros trâmites da adoção, eles seguem, né? Da avaliação, né? Enfim, o processo depois, né? Ele segue normalmente, né? E são trâmites que a gente sabe que são bem demorados, né? Bem longos, assim. Mas faz parte. A criança, ela tem que estar num lugar seguro, num lugar que acolha ela. Até ontem eu estava tendo uma aula sobre ciclo vital na psicologia, e a gente vê que os danos na primeira infância, assim, principalmente quando vocês falaram sobre a devolução, assim, entre aspas, de uma criança, eu fico imaginando a cabecinha daquele serzinho ali, poxa, eu estou sendo devolvido, o que eu fiz de errado para essa família não me querer? Então, ontem, quando a prof falava sobre essa parte dos danos na primeira infância, eu relacionava muito a essa parte que vocês veio a coincidir de vocês falarem hoje, né?
É como que fica a cabecinha de uma criança sendo devolvida. Eu, assim, me coloco no lugar dessa criança e penso lá nos meus 3 aninhos, onde eu tenho uma família, uns pais que sempre foram muito presentes, e eu fico pensando, como eu me sentiria sendo devolvida, né? Isso é algo que é doloroso e que a gente precisa muito ter uma sensibilidade, principalmente quando a gente está no AEE, eu percebo isso de muitas crianças. No Praem, que foi onde eu atendi também, tinha situações de crianças que tinham sido adotadas e devolvidas, e isso refletia muito no ensino-aprendizagem deles. Então, é um todo, né? Porque esse vínculo, esse investimento inicial, a gente sabe o quanto isso é importante para o desenvolvimento psíquico e, enfim, do desenvolvimento até físico, enfim, né, como um todo, pela questão do estímulo, né, e como essa criança, ela vai internalizar isso, né, vai afetar em vários aspectos da vida dela, né, e me dá um arrepio de pensar, né, numa devolução, porque quando tu tem filho, bom, tu vai dar para quem o teu filho, né? Tu não tem como devolver, não dá para colocar na barriga de novo, né? Então, sim, a parentalidade, ela tem desafios, né? E ela sempre vai ter esses desafios, e a gente nunca sabe, por mais que se estude e por mais que esteja integrado a essa função, ela tem os seus desafios e a gente nunca não tem como saber como é que vai ser daqui para frente, né? Não vem com um roteiro, com uma previsão de que daqui a alguns anos vai ter essas problemáticas, vão ter esses sucessos, vão ter essas dificuldades, né? Tanto por parte da adoção quanto para a questão biológica mesmo. Sim, com certeza. São questões, assim, que a gente tem que ver esses indivíduos geralmente como é a nossa realidade, ver eles como um todo, né? Eu tinha uma das crianças que eu atendia no Praim, ela tinha sido adotada e readotada, adotada e readotada, e ela nos desenhos, nas expressões, assim, muito ela mostrava essa tristeza, o olhar triste, o olhar de poxa, eu tô voltando agora para determinada casa de amparo, então, esperando uma família me querer, sabe? O que será que eu tenho que fazer para essa família me querer de novo? Então. Exatamente. Talvez uma culpa, né? A gente pode pensar, enfim, claro, uma criança pequena tá construindo o seu psiquismo, né? Dependendo da idade, não tem ainda essa noção, né? Da culpa propriamente dita, né? Mas enfim, esses questionamentos, né? Que tu trouxeste do bom, o que eu fiz, o que eu preciso fazer para eu poder agradar alguém, né? Para poder me tirar daqui, né? E para eu não ser devolvida de novo, né? Me traz muita questão me remete Parece muito um a questão. produto, né? Tu compra um Exatamente. produto e daí tu não gostou daquele produto, tu tem o prazo de pedir reembolso daquele produto. Exatamente. Colegas, eu vou agradecer muito. Objeto, né? Eu vou agradecer muito essa roda de conversa, foi muito boa, mas eu tenho uma aula agora, que está começando agora, eu estou atrasada para entrar na aula. Muito obrigada e foi um prazer participar com você. Muito obrigada pela contribuição. Vai lá que a gente não quer que tu seja penalizada, né? Punida. 8 minutos agora atrasada. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Então, a gente não está falando de objetos, né? A gente está falando de sujeitos, né? E como é que é o amparo dessas crianças que são devolvidas nos acolhimentos? Tem uma equipe, né? Mínima, que é bem mínima mesmo, porque a gente sabe que a demanda é grande para poder amparar um pouco, né? Essas situações, né?
de evolução, ou enfim. O que mais, gente? Aline, você voltou? Voltei porque eu percebi não, conferi que é 10h30 a minha mesa. Ah, tá. Então, se alguém tiver mais alguma questão, algum comentário, não pude acompanhar a tua conversa, Dani. A gente estamos aí dialogando para quem, enfim, tem curiosidade e reflete um pouco sobre, né? Mas, não sei, pessoal, vocês estão acanhados agora? Alguém que quer falar sobre o que a gente já discutiu, sobre o que pensa, enfim? Luiz, Então, pelo observatório, eu queria só agradecer vocês, então, pela essa palestra que vocês deram, essa oficina, achei bem interessante. Eu fico muito feliz desse projeto ser um dos projetos apoiados pelo Observatório de Direitos Humanos esse ano, e muito feliz com que vocês já realizaram essa conscientização e também esse atendimento que vocês realizam. Então, contem conosco nos próximos anos também, sempre quando abrir o edital, sempre quando tiver essas oportunidades, a gente vai estar dialogando com vocês para conseguir reverberar mais e conseguir dar mais força a esse trabalho. Com certeza ele tem uma outra robustez por conta do apoio que o Observatório, né, concedeu no edital, então só temos a agradecer também, Victor. Muito obrigada. Então a gente se despede, né? Nos colocamos à disposição pelos e-mails nossos canais também de comunicação. Nosso grupo, então, é o NAPS, também temos um canal no Instagram. A Dani botou ali. Se, enfim, né, vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar mais de perto também num outro momento. Vocês podem mandar um direct, uma mensagem, né, no Instagram, ou na nossa página no Facebook também. E ali a gente divulga os trabalhos, as pesquisas, os cursos que a gente oferece. Então, ali tem oportunidades bem bacanas no mundo acadêmico e nessa interface aí do direito, né, da infância, da juventude e da saúde mental. Certo, gente? Muito obrigada e boa semana para todos. Então, eu quero agradecer à Prof. Aline pela oportunidade de poder participar desse projeto e né, a vocês que estão aqui nessa manhã conosco. E, bom, estamos aí à disposição, né, nas nossas redes sociais do NAPS, vocês podem acompanhar um pouco do nosso trabalho também, né, a gente tem uma equipe de algumas temáticas bem diversificada, então vocês fiquem à vontade também, né, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Uma boa jornada para vocês, boa apresentação para quem sai daqui e vai apresentar, e uma excelente semana. Um beijo e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.